Leigos que Contam. Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Olá, viva! Aqui estamos para mais um episódio de Leigos que Contam, um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Eu sou o Padre Nuno Rosário Fernandes e esta é uma iniciativa do jornal Voz da Verdade para ouvir quinzenalmente histórias contadas na primeira pessoa daqueles que se destacam pela sua fé, dedicação e serviço aos outros. Leigos que Contam é um podcast que está disponível em várias plataformas digitais. Fica por isso o convite para ouvir, subscrever e divulgar. Neste episódio vamos conhecer a Beatriz Roque Antunes. Já ouviu este nome? É verdade. É a jovem designer de Lisboa que criou o logótipo da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer em Lisboa em 2023. Vamos conhecer. Olá Beatriz, muito obrigado por esta disponibilidade para estar connosco neste Leigos que Contam. Bem-vinda a este podcast. Obrigada eu pelo convite. Beatriz, profissionalmente sei que és diretora de arte. O que é que faz um diretor de arte? Um diretor de arte é como se um designer, mas para publicidade. Ou seja, é um criativo que pensa desde o conceito da marca até à forma como divulgar isso do ponto de vista visual. E trabalha principalmente em publicidade. Uhum. Na apresentação que fiz, comecei por fazer referência precisamente à criação do logótipo da JMJ Lisboa 2023. Imagino que esta seja uma marca na vida. Como é que tem sido este tempo depois do anúncio do vencedor deste concurso, que aconteceu em outubro de 2020? Tem sido um tempo muito, muito bonito, porque estou a ver aquilo que eu fiz a ganhar outra dimensão e a ganhar com a participação de muitos voluntários que estão a trabalhar com a Jornada Mundial da Juventude e que estão a trabalhar a partir do meu logótipo e da imagem que eu criei. E é muito bonito ver que já não é uma coisa só minha, é uma coisa que está entregue aos jovens e à Igreja, e para mim isso é muito recompensador. É como se fosse o entregar um filho? Eu, no início, durante o processo de criação e o processo de ajustes, já depois de saber que tinha ganho, portanto, o projeto de ajustes com o Vaticano e com a Igreja Portuguesa foi esse processo de deixar ir e de me aperceber que estava a criar uma coisa que era maior do que eu. E, portanto, agora já é um filho criado e que eu já deixei ir, mas foi um processo esse despegar, não é? Esse largar. Beatriz, sendo este um evento mundial, há um pouco aquela ideia de que a pessoa se torna conhecida mundialmente. Tens feito essa experiência? Tive no início, portanto, no dia em que foi anunciado que eu tinha ganho, recebi muitas mensagens de todo o mundo, mas as mais importantes e as que me marcaram mais foram exatamente dos designers que tinham criado os outros logótipos da Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, no Brasil, e foi muito bom receber essas mensagens de encorajamento, a dizer que era uma experiência fantástica, que me ia marcar com certeza, que a partir daqui começava uma viagem muito diferente, e foi muito bom esse reconhecimento e essas mensagens foram todas muito boas, o feedback foi todo muito bom. E como é que lidas com esse reconhecimento, como podemos chamar, com essa fama? Eu acho que foi só 30 segundos de fama, foi só na altura em que se soube que tinha sido eu, e eu fiquei muito contente, mas eu já sabia que não seria uma coisa para durar, não é? Talvez se calhar mais perto da Jornada Mundial da Juventude se vá recuperar novamente quem é que fez o hino e quem é que fez o logótipo, mas eu sabia que isto não era sobre mim, era sobre a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, lidei com isso muito naturalmente.
Para a criação de uma imagem de algum produto, e é esse o teu trabalho, é sempre preciso conhecer bem esse produto para o dar a conhecer, para destacar algum elemento, algo que o faça mais, algum pormenor que o torne mais conhecido. Neste caso, para destacar o tema da JMJ, e que é um tema bíblico, e recordo do Evangelho de São Lucas, Maria levantou-se e partiu apressadamente, imagino que haja mais do que um conhecimento teórico, mas algo que certamente passa também pela própria experiência da vida, a experiência da fé. É por isso que eu pergunto, como é que começou esse percurso de fé? Para pegar nesta passagem em concreto, esta passagem já me dizia qualquer coisa e foi também isso que me motivou a participar no concurso. Era uma passagem que já tinha um significado muito especial para mim e já vou explicar porquê. Mas o meu percurso começou numa família muito normal, mas que vive a fé também muito em família. A minha mãe é jornalista na Renascença, o meu pai também é católico. Aliás, conheceram-se os dois no grupo de jovens da sede de Lisboa, da paróquia, e portanto já tinham no seu namoro e depois no seu casamento essa presença, e que depois trouxeram para a minha educação, minha e da minha irmã. Eu e a minha irmã estudámos nos Salesianos de Lisboa, um colégio católico, e gostámos as duas muito, e houve uma altura em que que andava na catequese, primeiro na sede de Lisboa e depois na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Salesianos, eu senti que aquilo que eu sentia, que eu vivia na catequese, não era o suficiente para mim e que tinha que ir à procura de um sítio que me trouxesse mais. E portanto, por volta dos meus 14 anos, quis ir para a Igreja de Santa Isabel, para a paróquia de Santa Isabel, porque tinha um grupo muito forte, e já tinha ouvido falar muito bem da catequese lá, e então fui para a paróquia de Santa Isabel, onde fiz a minha preparação para o Crisma, mais tarde, que foi muito boa, e trago muito boas recordações. Mais tarde, já universitária, fui descobrir sozinha, sem conhecer ninguém, fui descobrir o COPAV, o Centro Universitário Padre António Vieira, ligado aos jesuítas, que foi muito, muito importante para a minha vivência como universitária e para a minha fé. Logo no primeiro ano da faculdade fiz igualmente Missão País, que é um projeto universitário de apostolado, de voluntariado e de solidariedade, ligado a Schoenstatt, e foi também muito importante. Aliás, nesse primeiro ano eu fiz 3 anos de Missão País enquanto voluntária e depois um 4º ano parte da equipa nacional na parte da imagem, e foi muito interessante porque no 2º ano como voluntária escolheram-me para desafiaram-me para ser chefe de oração, e nesse ano a passagem que foi trabalhada e que deu forma e tema à Missão País foi exatamente esta passagem que agora é o lema da Jornada Mundial da Juventude. E portanto para mim é uma passagem que eu conheço estreitamente, que conheço intimamente, porque trabalhei muito para depois poder levar ao meu grupo, à minha Missão País, de uma forma mais trabalhada. E é bonito porque sempre tive uma fé muito ligada ao Espírito Santo, muito ligada a Jesus, e conhecia pouco, ou tinha uma relação pouco íntima com a figura de Maria. E nesse ano, como chefe de oração, e visto que a passagem era exatamente à volta de Maria e do episódio da visitação, eu tive que a redescobrir, e foi como uma segunda conversão, uma conversão a Nossa Senhora, à sua vida, ao seu exemplo. E foi muito bonito para mim, pessoalmente, e acho que isso depois também passou para os restantes voluntários que viveram comigo essa missão. E depois, quando soube que esta passagem dava tema, era o tema da Jornada Mundial da Juventude de 2023, era como se fosse um segundo convite, mais uma força, mais uma motivação para experimentar trabalhá-la de uma forma visual, e dar o meu contributo. Nesta figura de Maria, que ficaste a conhecer um pouco melhor com essa experiência de Missão País, o que é que no fundo te chama mais a atenção? Chama-me
chama-me muita atenção esta entrega de Maria, uma entrega total, este serviço, não é? Maria, quando é confrontada com este desafio, seria provavelmente muito jovem, uma rapariga que vai ser quase mãe adolescente, não é? Muito jovem naquela altura, e tem a maturidade e a força e a coragem de dizer que sim a tudo, de dizer que um sim completo, um sim grande a Deus, e deixar a sua vida, para a qual provavelmente já tinha planos, planeava casar, planeava provavelmente ter uma vida com José diferente daquela que depois veio a ter, e ela deixa facilmente os seus planos para se entregar completamente a Jesus, e este é um exemplo espetacular para qualquer jovem, e mais ainda para mim como mulher. Acho que é muito bonito ver como ela vive a maternidade de Jesus desta forma tão bonita, como tem esta coragem de dizer que sim a este desafio que é enorme, e é um grande exemplo. Uhum. Como é que procuras viver hoje, no dia-a-dia, esta presença de Maria na tua vida? Este sim que destacas do sim de Maria, no fundo, como é que tu, de alguma forma, na tua vivência de fé, como é que sentes que vais dando esses sims que são pedidos? Para mim é um desafio muito interessante dizer que sim, porque eu sou uma pessoa que pessoalmente tem dificuldade com as mudanças da vida, não é? Com as coisas que acontecem sem aviso. E então, depois de conhecer mais intimamente esta figura de Maria, parece que há mais uma força, mais alguma coisa a dizer-me para dizer que sim mais vezes. Não dizer logo que não. Pensar melhor nas coisas, e estar mais aberta aos convites que podem surgir, ao inesperado, ao lado inesperado da vida. E dizer que sim e procurar dizer que sim também na fé, na vida de fé, mais vezes. Há assim algum sim que possas partilhar que tenha gostado mais a dar? Não sei se há assim algum que tenha gostado mais que os outros, mas por exemplo, acho que o da Missão País, depois, mais tarde, quando fui convidada para fazer parte da imagem da Missão País, esse desafio veio ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, e portanto o tempo era muito pouco, visto que aquele é um projeto muito grande, a Missão País cada vez maior, de uma grande envergadura, e a equipa da imagem tem muitas tarefas, e portanto eu sabia que ia ser um trabalho que eu tinha dúvidas se tinha capacidade para gerir, tendo em conta que estava a começar a trabalhar também num mundo novo que era a publicidade. Mas rezei muito a situação e senti que tinha que dizer que sim, não é? Que era uma missão, era um pedido que me estavam a fazer também para eu arranjar tempo, porque o tempo faz-se, não é? Para eu arranjar tempo para me dar, não é? Dar à igreja. Nesta experiência da Missão País, e fizeste a experiência, pelo que percebi, como voluntária e depois estando mais nos bastidores, não é? O que é que tu sentes que marca um jovem nesta experiência? A minha experiência foi muito peculiar, porque mesmo quando fui voluntária, portanto, existem várias áreas dos voluntários. Existe quem vá trabalhar durante a semana para o lar de idosos, há quem vá para a escola, há quem faça reconstrução de casas, há uma data de áreas em que os voluntários podem trabalhar, e eu de todas as vezes que fui voluntária disponibilizei-me totalmente, ou seja, disse eu vou para onde quiserem que eu vá, e acabei por calhar sempre na área do teatro, ou seja, é quem fica durante a semana a preparar um espetáculo para oferecer à população da localidade onde nós ficamos, para lhes agradecer a semana. E, portanto, é uma missão muito, muito peculiar, visto que estamos afastados da comunidade durante quase toda a semana. Não estamos a trabalhar com as mãos na comunidade, estamos mais afastados. Mas de todos os testemunhos que tive também de outras pessoas que fizeram Missão País, eu acho que mais até do que a ação social, aquilo que marca é ser uma semana de oração.
uma semana em que parece que saímos do nosso mundo, estamos numa bolha diferente, não é? Em que todos os dias temos uma rotina muito diferente daquela que temos no nosso dia-a-dia e temos tempo para rezar, que é uma coisa que depois nos faz muita falta quando voltamos da missão. Perceber como é que podemos trazer um bocadinho daquilo que nós vivemos durante aqueles 7 dias para a nossa vida cotidiana. Eu acho que o que marca mais é essa vontade de querer rezar mais e de querer ter tempo para rezar. Uhum. Neste logótipo que criaste, né, para esta imagem da JMJ 2023, há um elemento que tu própria destacas e quiseste que fosse o elemento essencial, o principal do logótipo, que é a cruz. Como é que olhas para a cruz? O que é que significa a cruz para ti? É interessante, porque numa entrevista que me fizeram logo a seguir ao anúncio, numa nota de bastidores, numa conversa de bastidores, disseram-me que é estranho teres escolhido a cruz para ser o elemento central, a cruz é tão triste. E eu acho exatamente o contrário. Acho que a cruz é o sinal maior do amor de Deus por nós e, portanto, é uma coisa que só pode ser feliz, que só pode deixar-nos felizes e agradecidos. E acho que é o maior, não, quer dizer, é irrefutável, é o maior símbolo da nossa fé. Portanto, eu quis muito que fosse a cruz o principal, o essencial, mais do que outro símbolo qualquer, se calhar mais anónimo, como um coração ou outra coisa qualquer, porque a cruz não tem nada de qualquer pessoa que olhe para a cruz sabe do que falamos, sabe que este é um evento católico, sabe que estamos com Jesus, é irrefutável, e eu queria que fosse assim. Uhum. E para além daquilo que é a imagem em si, o que é que, no fundo, na tua vivência de fé, como é que tu vês a cruz? Eu vejo como algo que é obviamente intimidante, na medida em que faz-nos pensar. Alguém que fez um sacrifício tão grande por nós deixa-nos com esse peso de como é que vamos retribuir. Portanto, é ao mesmo tempo uma imagem que me traz muita paz, mas ao mesmo tempo uma imagem que me traz alguma ansiedade, na medida em que quero muito poder fazer alguma coisa para mostrar a Deus que estou agradecida pelo sacrifício que Jesus fez. Portanto é assim um misto de sensações. Neste logótipo também um aspecto que destacas é a ideia do caminho, não é? E sobretudo fazendo sobressair esta dimensão de Maria que se levanta, parte apressadamente, que se põe a caminho. Como é que tu sentes que hoje em dia é preciso que os jovens, e sendo esta também uma jornada para os jovens, o que é que tu sentes que é necessário que os jovens façam para se colocarem a caminho? Neste caminho com Maria, neste caminho ao encontro dos outros, o que é que tu achas que é necessário? Bem, há muita coisa que eu acho que falta à juventude, e digo isto no geral, incluindo-me também a mim. Acho que aquilo que Deus nos pede a nós jovens é que não tenhamos medo de tomar o futuro do mundo nas nossas mãos. Perceber que com o crescimento também vem a responsabilidade e com essa responsabilidade a missão de tomarmos o futuro nas nossas mãos, de nos envolvermos mais do ponto de vista político. Deus quer que a nossa voz se faça ouvir. E se nós temos preocupações, que essas preocupações sejam ouvidas e que nos façamos ouvir, que sejamos mais, até mesmo como cristãos e defendendo os nossos valores e a nossa moralidade, sejamos mais interventivos na sociedade civil, ao mesmo tempo lutando por valores que são não só cristãos, mas são representam toda a humanidade. Como o valor da vida humana, o valor da terra, na medida em que temos que nos preocupar com o futuro do planeta e com a casa comum. Acho que para isso é fácil se ouvirmos o Papa, na medida em que o Papa tem feito muitos apelos aos jovens
para que sejamos mais interventivos. Saiam do sofá, não é? Exatamente. E mais conscientes daquilo que se passa. Beatriz, faltam algum tempo para o acontecimento grande desta jornada. O início, ou melhor, esta apresentação do logótipo mostra já um arranque desta jornada, mas estamos num tempo que é difícil. A pandemia está de alguma forma a criar algumas dificuldades, ou muitas dificuldades. Achas que o encontro, e sobretudo porque a Jornada Mundial da Juventude é de facto um momento de encontro, de festa, achas que a festa é algo que é essencial à vida dos jovens? Eu acho que sim, e a fé vivida dessa forma, vivida em festa, vivida como celebração, em alegria, faz todo o sentido. É que às vezes acusam os católicos, os cristãos, de serem tristes, de serem Exatamente. Assim. Exatamente, daí eu achar que faz todo o sentido, principalmente na Jornada Mundial da Juventude, que façamos essa celebração, porque Jesus não está só nos momentos, e essa é uma coisa que nós temos que nos recordar, e principalmente aos jovens, acho que para os jovens faz todo o sentido. Jesus não está só nos momentos difíceis, não está só quando temos um exame na faculdade, não está só quando temos os nossos avós doentes. Jesus está em tudo, e nós temos que o trazer também para as coisas positivas e para as festas e para as celebrações, para estar com os amigos, para as reuniões dos nossos grupos. Temos que o trazer também para a festa, não é? Porque Jesus é alegria, e se nós sabemos como cristãos que a vida é eterna e que Deus nos ama assim tanto, então temos que o mostrar de forma alegre, não é? Porque há muito para agradecer. É essa a urgência da saída, quando o Papa nos diz que é preciso sair do sofá, é essa a urgência da saída? Sim, acho que é fazer um bocadinho, tomar o mundo nas nossas mãos, não é? E levarmos a alegria que Jesus nos traz. Muito bem. Beatriz, quero agradecer a disponibilidade para estar connosco assim, neste podcast. Muito obrigada. O testemunho que deixaste. Desejo as maiores felicidades. A tua atividade profissional apela sempre a muita criatividade. É verdade. Que o Espírito Santo te ilumine sempre e te ajude sempre a ter esta criatividade também para o anúncio daquilo que é a vida de Jesus, para o anúncio Muito do obrigada. Evangelho. Obrigado. Até à próxima. Muito obrigada. Leigos que Contam. Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia.